A gente precisa começar a falar sobre isso para começar a incentivar as pessoas a se cuidar. Meu nome é Larissa Dark, eu tenho 21 anos, eu sou jornalista e autora do livro Vem Cá, vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais. Meu nome é Pamela, tenho 28 anos e sou bissexual. Meu nome é Natasha, eu tenho 26 anos, eu estudo na Universidade de São Paulo e faço Ciências Fundamentais para a Saúde, que é um curso voltado à pesquisa, e eu sou bissexual, mas há um tempo eu não me relaciono mais com homens. Meu nome é Yara, eu tenho 27 anos, sou bissexual. Meu nome é Laís, eu tenho 22 anos e sou lésbica, assumida há bastante tempo. E da vida eu sou atriz, teatro e bailarina. Basicamente é isso no momento. A ideia sobre o livro surgiu por conta de uma experiência pessoal que eu passei em 2015. Eu fui numa consulta médica e o médico se recusou a me examinar porque na época eu só tinha tido relações sexuais com mulheres. Eu fiquei com isso na cabeça, conversei com outras meninas e descobri que isso era bem comum, na verdade. A pessoa ela só realmente não tem informação. Eu vejo que eles não têm muita informação sobre isso, então fica muito vago assim. Ok, você é bi. Na verdade, a gente tem essa impressão de que as mulheres lésbicas pensam menos na saúde porque a gente não vê campanhas, mas em coletivos que eu fui, em rodas de conversa, até mesmo conversando com meninas que eu conheço. Todas elas se preocupam muito com a saúde delas, elas têm medo de contrair alguma coisa, de ter algum problema. O problema é que elas se sentem impelidas a irem a uma consulta ginecológica, porque muitas vezes quando elas vão lá, ou elas são mal atendidas ou mal interpretadas. Então existe essa resistência, existe o medo do exame e existe a falta de conscientização de que é importante se cuidar. Nunca passei por nenhuma situação desconfortável, além dos exames de rotina. Alguns exames de rotina são bem chatos, bem invasivos, mas eles são necessários por uma questão de saúde. Na verdade, eu senti que tem uma diferença de tratamento entre cada pessoa que precisa de atendimento. Mulheres héteros recebem um tratamento, mulheres lésbicas recebem outro tratamento, mulheres bissexuais recebem outro tratamento e homens trans recebem outro tratamento. E cada um deles tem a sua particularidade. Uma coisa muito interessante que eu vi nos comentários das matérias que saíram sobre o livro é que meninas héteros falavam, não, atendimento ginecológico é ruim para todo mundo. Sim, existem muitas meninas que relatam atendimentos horríveis, que relatam ter passado por situações muito ruins em consultórios médicos, mas elas, apesar de tudo, ainda estão dentro da heteronormatividade, então, no campo de prevenção de infecções e no campo de prevenção de gravidez, elas ainda estão um pouco asseguradas. Já as mulheres lésbicas, não, por não ter relação sexual com homens, elas são negligenciadas em alguns pontos. Mulheres bissexuais tiveram relatos diferentes, algumas foram tratadas como heterossexuais, outras foram tratadas como lésbicas, mas a maior parte ainda recebeu um tratamento ok, porque já tinha tido relação sexual com homens. Bissexuais que não tiveram já relatam uma experiência mais próxima das meninas lésbicas. E homens trans foram os que relataram um atendimento mais agressivo ainda, de não ter a identidade de gênero respeitada, de ouvir coisas absurdas de médicos, de serem desrespeitados como seres humanos. Então são demandas muito diferentes entre cada grupo que precisa de atendimento ginecológico. Mas eu sei que dá pra pegar DST, etc, que isso de que, não, sexo lésbico é super protegido, você nunca vai ter nada, o maior falácio do universo. Mas não sei falar especificamente quais, assim, sífilis, gonorreia, não sei. Acho que quase tudo, assim, você tá suscetível. Então muitas meninas usam algumas coisas adaptadas, mas que não foram feitas especialmente para isso. Eu conversei com algumas meninas, existem meninas que usam dedeiras para proteger os dedos do contato com a secreção da vagina. Tem gente que indica luva, o que não é nada sexy. Tem algumas pessoas que indicam recortar a camisinha masculina, mas não existe nenhum estudo que mostre que isso é eficaz ou não. Algumas pessoas diziam para usar o plástico filme, o que não é recomendado porque o plástico filme é poroso, então pode haver troca de fluidos, sem contar que não é prático, o formato não foi feito para isso. Então a melhor forma de se prevenir ainda é fazendo exames preventivos para saber se está tudo bem com você e com as pessoas que você se relaciona, porque eu acho que se as pessoas começarem a ter essa cultura de realmente saber se está tudo bem, de se cuidar,
pelo menos um passo para a prevenção a gente está dando. O outro é a gente começar a pensar em alternativas de prevenção mesmo. Já ouvi falar de algumas gambiarras, na verdade, que eu nunca testei para saber se realmente funciona. Uma é do plástico PVC, aquele que a gente embrulha a comida, e eu também não sei até onde protege. Existem gambiarras também que eu já ouvi falar com camisinha, com a luva, e acho que esses são os mais falados, assim. Fora isso, nunca escutei nenhuma outra gambiarra. Tem amiga minha que falou que já usou, que não perde a sensibilidade e tal, mas eu não sei, aquilo lá é pra embrulhar comida, entendeu? Não sei, não tem cabimento, porque você nunca vai ver uma amiga hétero falando, nossa, vou embrulhar o pinto do cara num negócio, não sei o quê. Você nunca ouviu isso na sua vida, mas quando você é lésbica, o tempo todo você tem que estar pensando, ai, não sei o quê, vou comprar um sei lá o quê. Só coisas que são totalmente voltadas ou para o sexo heterossexual ou coisas que são, sei lá, feitas para embrulhar comida. Nunca uma coisa séria. Os dois principais métodos de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha feminina e a camisinha masculina. Tanto a camisinha feminina quanto a camisinha masculina foram desenvolvidas para o pênis. Se você pensar na anatomia delas, elas foram desenvolvidas para o pênis. Então, quando chega no sexo entre vaginas, elas já não fazem mais tanto sentido, exceto quando se usa algum brinquedinho. Aí é totalmente recomendado que se use camisinhas femininas ou masculinas, principalmente quando for trocar de uma para outra, ou quando for guardar, tem que limpar. Mas para o sexo sem acessórios não existe nenhum dispositivo. Essas coisas que a gente fala de recortar camisinha, de colocar dedeira, de colocar luva, são só gambiarras para suprir a falta de uma gama de produtos que não existe. Mas a melhor alternativa ainda é você fazer exames periódicos para saber se está tudo bem. E cobrar, se o ginecologista não quiser te examinar, insiste um pouquinho. Uma foi a camisinha feminina e tem a masculina também. Você pega ela, corta também igualzinho, faz um negocinho lá. Também pegar a camisinha para colocar no dedo, deixa eu ver, luva também para fazer oral. Você corta ela, deixa um dedo e o restante também para ter o espacinho lá. E tem umas que eu aprendi que infelizmente também não dão certo, que o pessoal explana muito essa informação, só que tá muito errado, que é papel filme. Não previne nada. Papel filme, abrir camisinha, a feminina, ou usar a camisinha feminina, abrir ela com tesoura, e principalmente se alguma das parceiras tem HPV, então é umas gambiarras mais desse jeito, mas não conheço muitas além disso. É curioso, né? Não existe nenhum método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, mas se a gente parar para pensar que os outros métodos foram desenvolvidos especialmente para o homem e que a própria sexualidade feminina, a saúde sexual feminina, o clítoris, todos eles foram descobertos há muito pouco tempo, até 30 anos atrás não se sabia direito como que funcionava o clítoris. Então, as pesquisas voltadas para mulheres estão começando a surgir com mais força de uns anos para cá. E eu não acho que é falta de interesse da indústria, porque se alguém conseguisse descobrir alguma forma de prevenir infecções sexualmente transmissíveis entre mulheres, essa pessoa ia ficar muito rica. Eu acho que faltam pesquisas para embasar a necessidade, sabe? Se a gente não tem pesquisas para mostrar o quanto de meninas estão infectadas, se a gente não tem artigos, não tem reportagens, não tem insumo mesmo para embasar a necessidade, a indústria não vai saber que a gente tem essa necessidade. Não, e é nojento, porque aquilo é um negócio que também o material é contaminável. Tem um que eu sei, sabe tatuagem? Hoje em dia tem um papel filme que eu acho que ele passa por um processo, ele é esterilizado. Então, ele é mais seguro para ser usado. Só que aquilo é horrível. Existem meninas que acreditam que estão imunes a infecções. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que as adolescentes não sabem que dá para pegar infecções sexualmente transmissíveis no sexo entre vaginas. E se a gente não está munido de informação, a gente também não consegue saber se a gente precisa ou não de cuidados. Em nenhum momento da minha vida sexual com mulheres eu me preocupei em me proteger. Se a gente pegar qualquer revista feminina, qualquer site com dicas de sexo, falam que a gente tem que focar nas preliminares. Eu adoro esse termo. Preliminares. O que seriam as preliminares de acordo com a concepção do sexo hétero? É tudo que vem antes da penetração em si, da penetração de um pênis, no caso. No sexo gay existe a penetração de um pênis, no sexo hétero existe a penetração de um pênis. Agora, no sexo lésbico, bem raramente existe alguma penetração de alguma coisa que não sejam dedos.
Por conta disso, muitas pessoas não consideram que as meninas fazem sexo, porque não tem a penetração de um pênis. Mas espera aí, quais são os objetivos do sexo? Quais são as 3 principais razões pelas quais as pessoas transam? Porque elas têm algum sentimento para demonstração afetiva, para geração de prazer ou para concepção de um filho. Quando um casal hétero usa camisinha, anticoncepcional, qualquer coisa do tipo para prevenir gravidez, eles estão transando, relações consensuais, claro. Eles estão transando para ter prazer ou para demonstração afetiva para os dois. O casal gay também e o casal lésbico também. Então, por que a relação sexual entre meninas é menos sexo do que os outros, sabe? Isso não faz o menor sentido. Só que eu lembro que eu não achei que era sexo. A gente fez umas coisas assim, e pra mim sexo naquela época era tipo homem, mulher, penetração. Então eu fiquei bem confusa. Lembro que terminei a amizade com ela por causa disso. Pra mim, assim, primeiro que não era sexo que eu tava fazendo. Eu tava fazendo, sei lá, tava brincando, tava fazendo alguma coisa, sei lá. Me senti despreocupada depois, mas no momento eu nem pensei assim, nossa, estou fazendo alguma coisa, tenho que me prevenir. Então, alguns médicos ficam receosos em aplicar determinados tipos de exames em lésbicas por pressupor que elas não têm penetração. Mas é por isso que o médico tem que estar atento para saber exatamente quais são as práticas sexuais daquela mulher, quais são as necessidades daquela mulher, para direcionar os melhores exames. E não partir do pressuposto de que toda menina lésbica é virgem, porque isso não faz o menor sentido. Teve no máximo um ginecologista que comentou, do mesmo jeito que você tem que ter proteção no sexo hétero, tem que ter no sexo lésbico, mas só falou de brinquedo, essas coisas assim, mas nada demais também. Não tem meninas que mentem quando vão no ginecologista só para conseguir o exame, para conseguir o atendimento. Isso é um problema, porque se o médico não sabe exatamente qual é o seu tipo de relação, às vezes ele não vai saber passar o exame mais adequado, não vai saber fazer as perguntas adequadas. Então não é bacana você mentir para o seu ginecologista. Se o seu ginecologista, por alguma razão, não quiser te examinar, você explica a situação e cobra pelo exame. Você não precisa mentir, na verdade, eu acho que é bom as meninas não mentirem para eles saberem que existe essa demanda. Olha, eu nunca toquei nesse assunto com o ginecologista, porque eu sei que às vezes acaba até sendo um pouco mais delicado. Então, assim, no meu caso, eu nunca tive problemas acerca disso, mas eu sei que muitas meninas têm. Eu tenho que contar, toda vez que eu vou conhecer algum ginecologista, eu tenho que contar, porque, sei lá, de repente trazer alguma questão aí que não traz quando eu falo que eu sou hétero, por exemplo, sei lá. A gente bate muito na tecla dos exames preventivos, porque às vezes se você pega num estágio mais inicial, o tratamento é um pouco mais tranquilo, né? É difícil, mas é um pouco mais tranquilo. Recentemente aconteceu de eu começar a ter umas bolinhas assim na coxa, em alguns lugares muito próximos da virilha, eu comecei a me preocupar um pouco mais. Se eu tenho uma parceira fixa, tá com os exames em dia, me preocupar caso eu ou ela tenhamos outros parceiros, para que não haja nenhum tipo de problema em relação a isso. E caso haja, apesar de nunca ter havido, ser muito clara sobre a informação e o que aconteceu. A gente pode dar as dicas básicas de higiene que, apesar de serem básicas, tem muita menina que ainda acha que é frescura. Gente, por favor, vamos cortar as unhas. Se vocês estão com as unhas grandes, por mais habilidosas que vocês sejam, há o risco de machucar a pessoa com quem você está se relacionando. E se tiver um corte, um machucadinho, o risco de transmissão de infecções é muito maior. Então vamos manter a unha curtinha, limpinha. Ter atenção mesmo de estar sempre se olhando para ver se está tudo bem. Tem também a questão da menstruação, né? Tem meninas que não têm problema com isso, que sabem que menstruação é um processo natural, mas nesse período a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque tanto a pessoa que está menstruando quanto vocês estão muito mais vulneráveis à transmissão de infecções. Então, o sexo durante a menstruação precisa de um cuidado a mais também. Não, cortar a unha básico, escovar os dentes básico. E ao dentista básico também, sempre mãos muito limpas, basicamente isso. Meninas, vamos cortar as unhas. DJ Bom arranha um disco, sim. Não, higiene sim, higiene... Porra, é o mínimo, né, caralho? Higiene sim, não, sempre lavar a mão, higienizar a mão, tentar deixar a unha curta, essas coisas assim, é o mínimo, sabe, que se espera. E óbvio, banho.
foda, né? Então eu não consigo chegar a uma conclusão de qual vai ser o método de prevenção mais adequado, porque eu não sou pesquisadora da área da saúde. Eu não consigo chegar à conclusão de qual vai ser o melhor atendimento médico, porque eu não sou médica. Mas eu posso reunir informações, eu posso pautar o debate, porque eu acho que se a gente começar a conversar sobre isso, a gente vai inspirar pessoas a pensar em formas de proteção, pensar em atendimentos adequados, pensar em um acolhimento digno. Então a gente está dando o primeiro passo, que é a gente começar a pensar nisso. Principalmente porque eu sei que os índices estão aumentando em vários grupos e as coisas estão bem alarmantes e a falta de informação também acaba sendo muito grande. Então, até na hora assim, de conversar com algumas amigas e tal, sempre tento conversar sobre o assunto, porque é muito importante ter essa questão de cuidado e noção também. A gente também tem que começar a pensar em como a gente está formando os nossos médicos, porque são eles que vão atender as meninas, são eles que vão desenvolver pesquisas. Então, as faculdades de medicina, pelo menos na minha concepção, elas têm que formar médicos humanos que estão prontos para acolher as pessoas de acordo com as necessidades delas. Acho que o próximo passo é a gente começar a formar médicos ainda melhores que possam acolher as pessoas de acordo com as necessidades delas. Então, sei lá, não dá pra saber. Melhor não, né? Como que é prevenir para remediar, sei lá, gente. Essas frases clichês aí.